Queridos, conforme eu mencionei, nós vamos trabalhar nesta noite sobre quando surgem as curvas na estrada da vida. Quando surgem as curvas nas estradas da vida. Fizesse uma pergunta aqui: quantas pessoas gostam de viajar? Viajar de carro, assim, carro próprio. Quantos gostam? Ah, é ótimo, né? Eu amo viajar. Houve um tempo que eu saía daqui, terminava o seminário, saía do seminário 10h30 da noite, chegava em casa, tomava um banho, jantava e saía de casa meia-noite para chegar num lugar chamado Manhumirim. Chegava às 6 da manhã, lá em Manhumirim. Viajava a noite inteira, levava uma garrafa de café. Isso é o primeiro slide. Levava uma garrafa de café e ia dirigindo, conversando. E teve um certo dia em que nós tivemos que parar na Serra de Teresópolis. E quando você viaja, uma das coisas que chama a sua atenção, uma das coisas que nos prende, uma das coisas que nos deixa assim mais tenso são as curvas. E chegando lá no alto de Teresópolis, foi justamente naquele dia, não lembro o dia, não lembro o mês, mas em que apareceu o cometa Halley. Não sei de quantos se lembram disso, foi em 1986. Não pense porque chega uma determinada idade é fácil de lembrar as datas, não, porque eu pesquisei. Mas eu estava lá na Serra de Teresópolis. Nós paramos o carro, se pode se chamar de carro, era um Fusca, estávamos nesse Fusca. Estava a irmã Nina, minha esposa, estava minhas duas cunhadas, eu e mais o meu filho mais velho. E ali nós paramos, vários carros pararam, e nós começamos a observar o cometa Halley passando, porque ele aparece, não sempre, a próxima aparição dele vai ser em 2061. Mas me chamou a atenção nas curvas, ok? Quando nós botamos aqui esse título, quando surgem as curvas nas estradas da vida, existem algumas situações em nossas vidas que às vezes parece que nós estamos andando em linha reta, mas vez por outra surgem as curvas. E nisso que surgem, nisso que surgem as curvas, deixa eu voltar um aqui, isso. E nisso que surgem as curvas nas estradas, é tão bom quando você sai para dirigir e pega uma reta. Quantos aqui já viajaram para o Nordeste de ônibus? Alguém já viajou para o Nordeste de ônibus? Parece um tobogã. Você olha aquela reta assim, ó, aquilo some na sua frente. Principalmente quem vai em direção à Fortaleza, aquilo some na sua frente. Sobe, desce. Quando você desce, você olha lá na frente. Mas tem certos trechos que existem as curvas. E é justamente nestas curvas que às vezes, olha, na folha de vocês aí podem acompanhar que tem momento para preencher, tá? Então nessas curvas é que às vezes surgem os perigos. Você não sabe, de repente, numa curva bem acentuada, o que pode ter aqui na frente. E na nossa vida também é assim. Na nossa vida nem sempre seria tão bom se na empresa onde nós trabalhamos, se você entrou naquela empresa, no primeiro dia, aquele entusiasmo, aquele grande amor, aquela dedicação, aquela vontade de crescer, e todos querem fazer uma amizade contigo, todos querem um bom relacionamento contigo, mas à medida que o tempo vai passando, e você vai se destacando, de repente algumas pessoas começam a te olhar um pouco de lado, e querendo ocupar um espaço que você está galgando, que você está buscando. Então isso acontece muito nas empresas. São curvas. No relacionamento conjugal, tão logo nós casamos, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quinto ano, vai tudo, embora existam muitos divórcios antes de chegar ao segundo ano, antes de chegar ao primeiro ano. Mas a tendência nos 5 primeiros anos de casados, ou dos 10 primeiros anos de vida conjugal, parece que nós estamos numa linha reta. Mas chega em determinado momento
em que surgem as curvas também no casamento. Surgem as curvas. Que curvas são essas? São as curvas da incompatibilidade de opiniões, das dificuldades de entendimento nas opiniões. Então, são as curvas que surgem. Um filho ou uma filha faz alguma coisa que está fora de uma realidade, o pai tem uma visão, a mãe tem uma outra visão, são as curvas. A nossa saúde também, nossa saúde está em perfeito estado, externamente, né? Você está indo muito bem, mas de repente você é acometido por algum tipo de enfermidade, seja uma coisa assim, uma febre, uma dor de cabeça que é subjetiva, mas é uma dor de cabeça, você sente uma dor de cabeça, é uma curva na sua vida, são curvas. Então eu quero trabalhar com os irmãos nesta noite, quando surgem as curvas nas estradas da vida. E aí em seguida, nesse próximo slide, nos fala por que existem curvas nas estradas. Por que existem curvas nas estradas? Porque, olhando pela uma ótica do pessoal que trabalha com o trânsito, a engenharia de trânsito, é porque nem sempre você pode ir numa linha reta, você precisa desviar, você precisa cortar, por exemplo, tem um morro, você precisa contornar este morro para depois voltar novamente, pegar aquela linha reta. Então, por que existem as curvas nas estradas? É justamente para também nos chamar a atenção e nos mostrar, ou mostrar-nos que nós precisamos de um máximo de cuidado. A nossa vida em todos os níveis sociais, nós precisamos de cuidados também. Porque nem sempre a nossa vida é uma linha reta. Nem sempre é uma linha reta. E nós precisamos, obrigado, coloca só o copo aqui, ver se ele fica. Isto, que é dobro. Então, há uma necessidade de algumas curvas nas estradas. Ou melhor, aqui é uma pergunta: por que existem curvas nas estradas? Existem curvas nas estradas porque nem sempre pode ser uma linha reta. O pessoal da engenharia precisa desviar de alguma pedra, de algum morro, e fazem essas curvas. E aí, no texto que nós lemos, só quero reler com os irmãos. Muitas vezes ficamos, eu creio que tem aí na folha dos irmãos esse texto. Tem sim. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Olha quantas curvas tem ali. Quantas curvas. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, outra curva, mas nunca nos falta um amigo. São curvas que surgem em nossas vidas. E aí nesse outro slide, nos fala, às vezes somos gravemente feridos em uma curva, em determinada estrada. Pode haver uma colisão, pode haver um acidente, pode haver aí um carro derrapar, dependendo da velocidade que você entra na curva, dependendo se estiver chovendo ou não. Então ali vem falando, às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Falando a nível de carro e falando a nível da nossa vida também. Não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista em nosso corpo. Em nosso corpo. É como que nós aprendemos que uma paralela nunca se encontra. Nós aprendemos isso. Então, a partir do momento em que nós temos Jesus em nossas vidas, sempre teremos uma direção certa, uma direção correta. Nesse outro slide nos fala
Diz assim, ó, considerações sobre os acontecimentos imprevistos da vida. Considerações sobre os acontecimentos imprevistos da vida, que encontra-se em 2 Coríntios capítulo 12, versículo de 7 a 10. Os acontecimentos inesperados da vida, curvas, estão sob o controle de Deus. Aqui não importa qual seja o ângulo da curva, não importa qual seja a dificuldade na sua vida, mas os acontecimentos inesperados na vida, que são as curvas, estão sob o controle de Deus. Estão sob o controle de Deus. Algumas pessoas já passaram por determinadas dificuldades, algumas pessoas já tiveram uma colisão com o carro, mas essas pessoas conseguiram sair desta colisão, conseguiram sair dessa batida de carro, conseguiram sair do carro ter derrapado, ter batido na mureta lá da pista, mas você conseguiu sair bem. Então, trazendo para as nossas vidas considerações sobre os acontecimentos imprevistos da vida, nós podemos observar que os acontecimentos inesperados na vida, que são as curvas, estão sob o controle de Deus. Tudo que acontece na sua vida, em nossas vidas, estão sob o controle de Deus. Nada foge ao controle de Deus. Às vezes nós ficamos até preocupados. Meu Deus, por que será que está acontecendo isso? Por que será que está acontecendo isso na minha vida? Por que está acontecendo? Eu sou tua serva, eu sou teu servo. Será que tu não estás vendo o que está acontecendo comigo? Deus tem o controle de tudo. Não pense que fugiu ao controle do Senhor. Está dentro do controle dele. Não importa a situação, não importa o tipo de curva que você esteja passando, o tipo de curva que você esteja fazendo, Deus está no controle de todas as coisas. Para impedir que eu me exaltasse, ok? Por causa da grandeza dessas revelações. O que nos fala aqui? Quem está nos falando isso aqui? O apóstolo Paulo está nos falando a respeito desta situação, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Que revelações são estas que o apóstolo Paulo está falando aqui? Paulo apanhou muito, Paulo foi preso, Paulo teve muitas dificuldades, Paulo teve que fugir certa feita por uma muralha dentro de um cesto, porque a guarda pretoriana, a guarda romana queria pegá-lo. Então são curvas, são dificuldades. Então, não porque você já aceitou o Senhor Jesus, recebeu a Jesus como teu único e suficiente Salvador, quer dizer que a tua vida vai ser uma linha reta. Algumas curvas podem surgirem, algumas curvas surgirão, mas lembre-se que você nunca estará sozinho. Nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Nesse outro slide nos fala a respeito, toda dor tem um propósito. Toda dor tem um propósito. Algumas coisas nos ocorrem e às vezes nós não entendemos. Por que está acontecendo isso comigo? Eu não estou entendendo por que está acontecendo isso comigo. O apóstolo Paulo jamais poderia entender por que aconteceria tantas coisas com ele sendo um cidadão romano. Porque ele apanhou dos romanos sendo romano. Então, toda dor tem um propósito. Não importa o que você esteja passando agora, existe um propósito. E este propósito, Deus sabe que propósito é este. De repente você não entende que propósito é este, mas Deus sabe perfeitamente. Neste outro slide nos fala, aí nós vamos começar a preencher. O sofrimento atinge a todos. O sofrimento atinge a todos. O sofrimento não atinge somente aquelas pessoas assim, que não têm um grande compromisso com Deus, pessoas que não estejam compromissadas com Deus. O sofrimento atinge aquelas pessoas, principalmente, o sofrimento atinge principalmente aqueles que se colocam à disposição de Deus
aqueles que buscam crescer cada vez mais na presença de Deus. Existe um hino de uma cantora que fala assim, que enquanto ela orava, enquanto ela jejuava, os seus parentes estavam sendo atingidos. Eu não lembro bem a música, mas eu sei que existe essa música, que enquanto ela cantava, da Léia Mendonça, o hino da Léia Mendonça, é que enquanto ela orava, enquanto ela jejuava, o inimigo, sabe, atacava os seus. Então, às vezes nós imaginamos assim, o sofrimento atinge alguns. O sofrimento atinge aquele irmão que não tem nenhum compromisso com Cristo, aquele irmão que não tem um compromisso com a igreja. O sofrimento atinge a todos. E o exemplo disso foi esse que eu falei do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, no próprio versículo 7, nos fala assim, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Apóstolo Paulo, ele procurava fazer tudo certinho, ele procurava fazer tudo conforme a vontade do Senhor, mas foi colocado aqui um espinho na carne. A Bíblia não nos revela que espinho na carne é este. Alguns conjecturam, alguns falam que ele tinha um problema na vista, outros dizem que ele tinha um certo problema pulmonar, mas aqui a Bíblia não fala que espinho era este. A Bíblia só nos menciona que quando Jesus fala assim, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Às vezes achamos que a nossa dor é muito grande. Senhor, eu não vou suportar essa dor. Não vou conseguir suportar essa curva que está tão fechada da minha vida. Essa dificuldade que está tão grande na minha vida. A minha graça te basta. A minha graça te basta. É difícil de nós entendermos esta situação? É extremamente difícil, porque nós somos humanos, nós temos sentimentos, nós sentimos as coisas que nós estamos passando, mas se pararmos e analisarmos, quando Jesus fala, a minha graça te basta, Paulo lhe fala aqui, foi-me dado um espinho na carne, e a Bíblia não diz depois que esse espinho foi retirado, a Bíblia não diz isso, que o espinho foi retirado. Mas Paulo parou? Paulo não parou. O apóstolo Paulo prosseguiu. É como se fosse uma curva atrás da outra, mas ele prosseguiu. Assim também é com as nossas vidas. Nós precisamos prosseguir. Vem essas curvas, vem essas dificuldades, nós precisamos prosseguir. Essas curvas da vida que às vezes nos ferem, essas curvas da vida que às vezes pode causar uma colisão, essas curvas da vida que de repente você pode derrapar com o teu carro, essas curvas da vida que de repente você pode capotar com o seu carro. Mas Deus está no controle e você nunca perder a sua fé em Deus. Eu não sei o que pode estar acontecendo, eu não sei o que está acontecendo na sua vida neste momento. Mas todos nós, essas coisas acontecem só com os membros da igreja, acontece com o pastor também. Quantos pastores já tomamos conhecimento que veio a óbito? Pastor Mauro Israel Moreira, da primeira igreja batista, tomou posse da primeira igreja batista em Niterói, morreu com câncer no cérebro, tumor no cérebro, um grande homem de Deus. Então estas curvas da vida atingem a todos, mas ao invés de ficarmos questionando ao Senhor, por que, Senhor? Mas Senhor, eu sou teu servo, por que, Senhor? O que cabe a nós é falarmos assim, se o Senhor me salvar, é para a honra e glória dele, mas se não me salvar, também o nome dele será glorificado. Se ele me tirar dessa situação, o seu nome será louvado. Mas se ele não me tirar dessa situação, eu louvarei o seu nome assim mesmo. Não, agora eu vou desistir, agora eu vou parar, porque tentei várias vezes, mas não deu certo, piorou a situação, então eu vou desistir. Então eu quero só falar para os irmãos que essas curvas, essas dificuldades surgem na vida, pode surgir na vida de todos, independe do teu grau, vamos colocar assim, como o teu grau de comunhão com o Senhor, independe da sua aproximação do Senhor, independe do teu crescimento espiritual com o Senhor, a curva pode chegar,
Agora depende muito de como eu vou encarar esta curva. Como eu vou encarar esta curva? Nesse próximo slide nos fala sobre a perspectiva ideal nos momentos inesperados. Nesse próximo slide nos fala, para preencher, esse que está em vermelho é para ser preenchido na folha dos irmãos. A perspectiva ideal nos momentos inesperados. Quando fala momentos inesperados é quando nós somos pegos de surpresa. Quando nós somos pegos de surpresa. Às vezes aparentemente está tudo bem, mas de repente você vai fazer um exame, a doutora ou o doutor fala assim: olha, tem que ter cuidado, tem que fazer um tratamento nesta área. Às vezes tudo está indo tranquilo, muito bem num casamento, mas em determinado momento surge uma situação inesperada. Você está trabalhando, olha, agora tenho tudo para crescer nesta empresa, serei promovido, mas de repente surge um momento inesperado, e que nós podemos ver agora no versículo de número 9. Versículo de número 9 nos diz assim: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes algumas pessoas pensam assim: não, no momento que eu estiver assim, com uma determinada enfermidade, sabe, eu vou me aproximar mais do Senhor. É um momento que às vezes surgem os questionamentos, surgem as dúvidas. Para muitos surgem as dúvidas. Muitos param e começam a questionar, começam a duvidar de Deus. Aí o apóstolo Paulo continua falando: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Irmãos, olha, sabe lá o que você está sofrendo, passando por perseguições, você está sendo aprisionado, sendo chicoteado, sendo humilhado, e você fala assim: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Naquele momento que você se sente mais fragilizado, naquele momento que você se sente assim mais enfraquecido, é que você deve lembrar, que precisamos lembrar que nós temos um Deus que toma conta, que cuida de cada um de nós, mesmo nesta fraqueza sua. Existe uma fortaleza em Deus, numa fraqueza sua, mas existe uma fortaleza em Deus que é capaz de revigorar, reabastecer, recarregar a sua bateria, as nossas baterias. Mas infelizmente algumas pessoas se deixam abater por estas curvas da vida e desmoronam e param no meio do caminho. Se orava meia hora durante o dia ou por dia, começa a orar 15, começa a orar 10 minutos, começa a orar 5 minutos, e alguns até param de orar, até param de ler a Bíblia, de buscar uma resposta de Deus dentro da Bíblia. Nesses momentos de dificuldade, aí é que nós precisamos buscar mais o Senhor dentro da palavra dEle, temos um tempo a sós com Ele, buscarmos mais a presença do Senhor, nessas curvas acentuadas da nossa vida, das nossas vidas. Porque se eu perguntar a cada um dos irmãos se vocês já passaram por alguma curva, todos nós já passamos por alguma curva na vida, todos nós, a não ser o pequenino ali, a não ser o Samuel que está no colo do pastor também, mas nós alguns que já são adolescentes, já são jovens, já tornaram adultos, nós já passamos por curvas na vida. E você ficou parado na curva? Você prosseguiu, e aí está você, a curva houve de repente algum atrito nesta curva, alguma coisa que de repente amassou o seu carro, arranhou o seu carro, estourou o seu pneu, mas você teve condições de chamar um reboque e prosseguir a sua viagem após um conserto.
A mesma coisa é a nossa vida também, irmãos. Podemos passar por situações, falar assim, agora não tem mais jeito, agora acabou, agora eu vou parar. Não, não pare, não pare, não pare. Por quê? Porque o Senhor é aquele que tira você lá do canto da pista, do canto daquela curva, e traz novamente você para a reta. Coloca você novamente na posição para você prosseguir a viagem. Para você prosseguir a viagem. E não ficar parado, sabe, sofrendo tanto pelo meio do caminho. Nesse outro slide nos fala sobre opções. Opções que você pode escolher nos momentos imprevistos da vida. Vamos ver aí algumas opções que você pode escolher nos momentos dos imprevistos da vida. Igual eu falei, conforme eu mencionei, existem alguns imprevistos na vida. De repente, tudo está bem. Basta um telefonema e aí, bateu uma curva na sua vida. Então, esses imprevistos da vida, vamos ver aqui as opções que nós temos para escolher nesses momentos imprevistos da vida. Vamos lá, na letra A, menosprezar. Vamos menosprezar essa situação, esse imprevisto na vida. Em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 5 e versículo 6, nos diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigi como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. E aí continua: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, o que nós precisamos ver aqui? Às vezes nós menosprezamos, às vezes nós deixamos de lado algumas situações que acontecem, algumas situações que ocorrem em nossa vida. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigi como a filhos? Vocês se esqueceram que vocês são meus filhos? Vocês se esqueceram que vocês estão sob o meu controle? Vocês se esqueceram que vocês me pertencem? Vocês me pertencem? Mas eu estou passando, Senhor, por um momento muito difícil, mas vocês me pertencem. Não percam isso de vista. É como se o Senhor Deus estivesse falando para você, está falando para você dentro desse versículo. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirigi como a filhos. Vocês se esqueceram. Não se esqueça disso. Nós somos filhos do Senhor, nós somos filhos do Altíssimo, e Ele nunca vai deixar você parado numa estrada. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita. E castiga todo aquele a quem aceita como filho. Não é só porque eu sou filho de Deus que não virá uma disciplina sobre a minha vida. De repente, se eu faço alguma coisa de errado, tudo aquilo quanto o homem semear, isso também se fará. De repente, se eu fizer alguma coisa de errado, eu posso colher. Eu posso colher não agora, mas eu posso colher lá na frente. Um exemplo, um tanto quanto grotesco, mas você está dirigindo e telefonando ao mesmo tempo. Dirigindo e telefonando ao mesmo tempo. Dirigindo e telefonando. Na hora você não recebe nenhuma repreensão, mas de repente você passa por uma câmera, lá na frente vem a multa. Lá na frente vem a multa. E você é um excelente motorista. Então nós precisamos levar a nossa vida com muito cuidado. Com muito cuidado. Porque tudo quanto nós fizermos, pode haver um preço. Pode haver um preço. Pode acontecer de ter que pagar um preço. Ok, na letra B, nos fala sobre desanimar. Desanimar. Observem que nós estamos trabalhando, estamos vendo aí opções que você pode escolher nos momentos imprevistos da sua vida. Aí nós vemos desanimar. Hebreus 12, 5, assim nos diz: vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que Ele lhes dirige como a filhos. Palavra de ânimo, que Ele nos dirige
como a filhos. Não pare, não pare, não desista, não desista. Por que vocês estão parando? Diga ao povo de Israel que marcha. E às vezes muitos de nós desanimamos, irmãos. Desanimamos até da igreja. Eu, quando falo desanimamos da igreja, pelo fato de você se desligar da igreja, você fala assim: não, mas eu não me desliguei de Deus. Você está se afastando cada vez mais de Deus. Então não desanime. Se está passando por algum tipo de dificuldade, aí é o momento de você buscar mais ao Senhor. Buscar mais ao Senhor, não desanime. E esse casamento, há 20 anos que eu estou nesse tipo de casamento, meu casamento não melhora nunca. Mas por quê? Porque você já determinou na sua vida que você não quer uma melhora no seu casamento. Você já determinou isso, você determinou isso. Eu vou lutar pelo meu casamento, custe o que custar, mas eu vou lutar pelo meu casamento. Eu vou, não vou desanimar do meu casamento. Não quero desistir do meu casamento. Não quero. Não passei no primeiro concurso, ou melhor, não consegui uma boa classificação no primeiro concurso que eu prestei. Mas eu não vou desanimar, eu vou continuar estudando até conseguir ser aprovado em uma dessas áreas que eu tanto almejo. É não desistir. Às vezes as pessoas tentam vestibular, não conseguem uma aprovação, fazem, tá bom, só o 2º grau, vou fazer um curso profissionalizante e vou parar por aqui. Não desanime, preste outro vestibular e preste outro vestibular. De repente converse com alguém da família e vai fazer um cursinho, alguém paga um cursinho para você, mas não desiste, continua insistindo. Eu já alcancei 110 quilos, vamos supor, uma pessoa fala, já alcancei 110 quilos, agora não tem como diminuir. Quem disse que não tem como diminuir? Quem disse que não tem como diminuir? É só você não desanimar, você focar um alvo. Eu não vou desanimar, eu vou prosseguir. Os negócios não estão indo bem, vou parar. Mas por que você vai parar? De repente a sua estratégia não está sendo adequada. Dentro da administração existe um sistema chamado Kaizen, e esse sistema ajuda muito a quem está dentro do mercado, quem é um microempresário, e 5S também, 5C também, te ajuda muito quando você começa, a fazer algumas análises, começa a estudar a respeito desses assuntos. Opa, peraí, meus negócios não estão indo bem, deixa eu buscar aqui algumas estratégias de alguém que conseguiu e saiu do vermelho e conseguiu aquilo que tanto almejava. Está ruim a situação agora, pandemia, vou parar, vou cerrar as portas, vou baixar as portas. Não, continue. Tudo aparentemente está ruim, parece que as curvas não terminam nunca. Igual nas Cordilheiras dos Andes, você vê curvas assim, lá do alto você vê lá embaixo, chegando para o Chile, saindo da Argentina, as curvas são assim, não tem nenhuma reta, tudo assim, até chegar lá embaixo. Algumas vidas são assim também, mas o ônibus consegue chegar lá embaixo, o carro consegue chegar lá embaixo. Às vezes está cheio de neve, vai um trator na frente tirando as neves para o carro poder passar até chegar lá embaixo. Nossa vida também é assim, irmãos. Não vivemos, desfrutamos agora está tudo bem, sempre esteve bem, sempre será maravilhosamente bem. Não, existem muitas curvas. E nessas curvas nós precisamos tomar cuidado para não ficarmos pelo meio do caminho. Nesse outro slide nos fala sobre suportar, na letra C, nos fala sobre suportar. Isso, suportar, está em Hebreus 12, de 7 a 11. Vamos ver se nós conseguimos ler assim de uma forma bem rápida, avançando, por causa da nossa hora. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora,
qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Continuando, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Eu nunca gostei de apanhar. Você gostou de apanhar? Você gostava de apanhar quando era criança? Ninguém gosta de apanhar. E às vezes o Senhor nos disciplina para que possamos aprender, para que venhamos a crescer. Então nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Avançando, fechando, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Para que participemos da sua santidade. Às vezes nós não entendemos por que Deus está puxando a nossa orelha, porque parece que Deus está puxando o nosso tapete. Mas Ele está trabalhando nesse sentido para melhorar, para nos solidificar na palavra dEle. Nós não entendemos da curva, mas Deus às vezes está permitindo que essa situação... Quantos desvios nós que já dirigimos, alguns que já dirigiram por diversos lugares, quantos desvios às vezes está interrompido, tem que ter um desvio, né? Tem que ter um desvio para você depois chegar no lugar certo. Às vezes Deus faz isso em nossas vidas, trocando. Quanto mais fraco e fiéis somos, mais a graça de Deus nos fortalece para a vitória. Quanto mais fracos e fiéis somos, mais a graça de Deus nos fortalece para a vitória. Vamos avançar. Vamos ver aí princípios para se lembrar na hora que surgir uma curva na estrada da sua vida e o acidente for inevitável. Vamos ver aqui alguns princípios. E o acidente parece ser inevitável. Primeiro, vamos lá. Os momentos de acidente são quase sempre momentos de encontros com Deus. Os momentos de acidente são quase sempre momentos de encontro com Deus. Encontros com Deus. São justamente nesses momentos de sofrimento, de acidente, que nós temos esses encontros com Deus. Muitos se aproximam mais do Senhor. Avançando, renda-se a Ele, ou melhor, renda-se e encontre Deus. Ele está no controle. Foi praticamente o que nós falamos ainda há pouco. Renda-se e encontre Deus. Ele está no controle. Algumas pessoas se desesperam. Eu não quero saber de mais nada. E agora vou tomar essa decisão. E eu vou fazer isso. E eu vou fazer aquilo. Renda-se e encontre Deus. Deus está no controle. É difícil para você trabalhar isso na sua mente. É difícil porque em determinados momentos da nossa vida existe um desequilíbrio emocional. E quando surge esse desequilíbrio emocional, você praticamente perde o chão e não sabe a decisão que vai tomar. Mas a decisão é essa aqui, ó, renda-se e encontre Deus, busque Deus. Ele está no controle. Ele está no controle. Avançando, geralmente, crescimento sem sofrimento não é possível. Geralmente, crescimento sem sofrimento não é possível. Geralmente, crescimento sem sofrimento não é possível. As mães que digam, quem é mãe que diga. Momento de parto. No momento de parto, geralmente o crescimento sem sofrimento não é possível. O quanto é difícil, ou pelo menos deve ser difícil, para uma mãe colocar uma criança no mundo, seja de forma natural ou seja através de uma cesárea. O quanto é difícil, deve ser difícil. Geralmente crescimento sem sofrimento não é possível. Parece que dá a entender que quanto mais você sofre e tem convicção do Deus que você serve, mais você cresce. Mais você cresce. Dá-nos a entender isso, que quanto mais você está sofrendo, mais você está crescendo na presença do Senhor, confiando mais e mais neste Deus maravilhoso. No outro slide nos fala sobre a graça. A graça é promessa
de provisão de Deus. A graça é promessa da provisão de Deus. Lembra quando ele falou ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Até quando, Senhor, eu vou conviver com esta situação? Minha graça te basta. Espera que vai chegar um momento de refrigério na sua vida. Chegará um momento de refrigério. De repente podemos até não entender o tempo de Deus e querer que tudo se resolva no nosso tempo. Mas a graça de Deus, essa é a melhor solução. É a promessa da provisão de Deus, a graça dele. Lembre-se, o Senhor está comigo, o Senhor está no controle, estou debaixo da graça do Senhor. Avançando um pouco mais, alguém já disse: o momento que o jardineiro está mais perto da rosa é quando ele está podando. O momento que o jardineiro está mais perto da rosa é quando ele está podando. E podar rosas é algo que não é fácil, a não ser que você esteja de luva, a não ser que você esteja com algum tipo de equipamento, por causa dos espinhos, você se machuca. Então o momento que o jardineiro está mais perto da rosa é quando ele está podando. Então quando nós estamos assim, buscando mais a presença do Senhor, estamos mais próximos do Senhor, está arriscado nos ferirmos, a ter algumas feridas, alguma coisa nos machucar, sermos machucados por alguma coisa. Mas eu preciso ter esse entendimento. O momento que o jardineiro está mais perto da rosa é quando ele está podando. Estou com dificuldade, já me arranhei várias vezes, mas o que eu vou fazer? Eu tenho que executar esse trabalho aqui. Nesse próximo slide, vamos avançando por causa da nossa hora. Os momentos de dor produzem crescimento dinâmico. Olha só, os momentos de dor produzem crescimento dinâmico. O que não faltam são pessoas para desestimular você, para nos desestimular. Está passando por um momento difícil? Dá um tempo nessa situação. Se fosse você, esquecia isso aí, deixava de lado, parte para uma outra situação. Mas os momentos de dor produzem crescimento dinâmico. Dá-nos a entender que quanto mais você apanha, quanto mais você sofre, mais você está crescendo na presença do Senhor. É difícil de entendermos isso humanamente falando, mas se você levar para o lado espiritual, isso aqui, sabe, quanto mais você sofre, mais você se apega ao Senhor e mais você cresce na presença do Senhor. Daqui a uns dias será trabalhado no meio, não sei se eu poderia adiantar, no meio das meninas, sobre o jejum. O que é o jejum? Algumas pessoas acham que jejum é para ser feito somente no momento de dificuldade. Surgiu um momento de dificuldade, vou fazer um propósito para que acabe com essa dificuldade na minha vida. Algumas pessoas acham que jejum é para isso, só nisso, só no momento de dificuldade. Vamos fazer uma corrente de oração, porque no momento de dificuldade. Vamos orar pelo nosso bairro, somente no momento de dificuldade. Mas a nível de jejum, quanto mais você trabalha dentro do jejum de Daniel ou não, mas quanto mais você se coloca à disposição do Senhor, você deixa de lado aquilo que você tanto gosta e começa, sabe, faz ali um propósito de determinado tempo, com um cuidado daqueles que têm problema de diabetes. Você tem um cuidado a nível de alimentação. Eu sofro de diabetes, mas mesmo assim vou fazer um jejum aí de 18 horas. Aí você começa o jejum aqui e termina no lado de Deus, ao lado de Deus. Termina ao lado de Deus. Tem que ter cuidado. O jejum, você tem que ter muito cuidado com o jejum. Tem que ver como que você está. Então os momentos de dor produzem crescimento dinâmico. O momento do jejum não pode ser somente naquele que você está passando por dificuldade, porque quanto mais você se prepara, mais você cresce. Vê o Senhor Jesus.
Passou quantos dias lá no deserto? Quantos dias? No início do seu ministério. Ele já não estava no meio do ministério, nem chegando ao final do seu ministério. Se preparando. O inimigo chegava e, bom, lançava uma palavra, ele, dentro da própria palavra ele respondia. E aquilo, lógico que ele era 100% homem e 100% Deus, mas aquilo o fortalecia cada vez mais. Assim também tem que ser em nossas vidas. Está tudo bem na minha vida, tudo bem, tudo tranquilo, trabalho, dinheiro, vida conjugal, saúde, então eu vou fazer um jejum. Faça um jejum. Os momentos de dor produzem crescimento dinâmico. Produzem um crescimento dinâmico. Quando essa dor chegar, você está preparado para enfrentar. Lembra quando o Senhor Jesus falou assim, olha, essa casta de demônios só sai com muito jejum e oração. Por quê? Porque eles já estavam no lugar e não conseguiam expulsar o demônio. Eles não conseguiam expulsar. Nesse próximo slide nos diz o seguinte: Ele quer que você seja melhor do que é hoje. Ele quer que você seja melhor do que é hoje. Achamos às vezes que nós já estamos no caminho certo, que eu não preciso fazer mais nada, mas Ele quer que você seja hoje melhor. Ele quer que você seja melhor do que é hoje. Amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. Se hoje eu orei 11 minutos, amanhã estarei orando 12 minutos. Se hoje eu orei 12 minutos, amanhã estarei orando 13 minutos. Se hoje eu falei uma palavra obscena, falei 2 palavras obscenas, amanhã vou ver se eu não falo nenhuma palavra obscena. Deus quer que você amanhã seja melhor do que hoje. Melhor do que hoje. Avançando um pouco mais, nossa reação na hora dos imprevistos determina o que receberemos depois. Nossa reação na hora dos imprevistos determina o que receberemos depois. Já observaram que às vezes você está indo numa certa velocidade e de repente tem uma bolsa d'água, tem lá um platô de água e de repente você perde o controle do teu carro? Como que você freio? O que eu vou fazer? Vou engrenar aqui o carro, e o que eu vou fazer? Então nossa reação na hora do imprevisto determina o que receberemos depois. Não, porque agora eu vou fazer, porque agora eu vou tomar essa decisão, porque não vai ficar assim, tem que ser desse jeito, porque é assim que eu quero. Nossa reação na hora dos imprevistos determina o que receberemos depois. Determina o que nós receberemos depois. Existem muitas lutas. Daqui a pouco nós terminamos, irmãos. Existem muitas lutas. Quando você se depara para lutar com alguém, você logo se posiciona. E quando você se posiciona, quem está do outro lado sabe que você é uma pessoa preparada. Sabe que você é preparado. Qualquer luta de competição, quando você se prepara, você monta uma guarda, as pessoas sabem que você está preparado. Então, o que acontece? Ela já parte para cima de você de uma forma diferente. Se estiver armado, vai te dar logo um tiro. Pode te dar logo uma facada, porque vê que você se posicionou de uma forma que quem sabe lutar. Agora que você chega numa competição, no estilo de luta, Krav Maga. Não, amigo, não, eu não quero, não deixa, está tudo bem, eu não quero confusão. Chegar assim, mostrando que você que não quer nada, que você quer fugir da luta, aí é que está o perigo. Quem conhece Krav Maga sabe que funciona desse jeito. Mãos juntas aqui, as mãos aqui em cima, e daqui você já vai, parte daqui, dali, pum, acabou a luta. Com 3 segundos você deixa o elemento no chão. Só vai nos pontos vitais. Então, a nossa reação na hora dos imprevistos determina o que receberemos depois. Determina. Qual vai ser a sua reação diante das circunstâncias? Determinadas circunstâncias. Qual vai ser a sua reação? Então, é bom que prestemos bastante atenção, porque no momento que nossos ânimos estão exaltados, são justamente os momentos em que nós procuramos tomar decisões, e às vezes tomamos decisões erradas.
nesses momentos que estamos mais exaltados. E isso ocorre muito no setor de trabalho, isso acontece muito na vida conjugal. No setor de trabalho, algum funcionário de repente fala assim: eu vou fazer do meu jeito. E às vezes está falando com o chefe, está falando com o patrão. Está falando com o patrão. Na vida conjugal, às vezes, quer falar, o esposo fala alto, eu quero falar mais alto que o esposo. Às vezes a esposa fala alto, eu quero falar mais alto que a esposa. Então nossa reação na hora dos imprevistos determina o que receberemos depois. Bastante calma naquela hora. Bastante calma. O problema chegou. A enfermidade chegou de repente. Calma. Calma, porque existe um Deus que cuida de você. Calma. Calma, muita calma. Avançando, o normal é: por que, Senhor? Não uma pergunta. Por que, Senhor? O normal é esse aí. Por que, Senhor? Às vezes nós questionamos, mas o melhor é: para que, Senhor? Para quê? O Senhor está querendo me ensinar algo, querendo me mostrar algo, e nós às vezes não aprendemos. Ele quer nos mostrar algo, mas às vezes o questionamento aqui é: por que, Senhor? Por que estou passando por esta situação? Mas o melhor é: para que, Senhor? O que tu queres me ensinar com esta situação, dentro dessa situação, dentro desta curva tão perigosa? Nesse outro slide, em que momento você está na estrada da sua vida? Aí fica uma pergunta para cada um de nós respondermos. Em que momento você está na estrada da sua vida? Em que momento? Está numa reta? Atenção dobrada ou redobrada. Porque de repente um animal pode atravessar na pista. Uma criança pode sair de um local e atravessar. Está na reta? Atenção redobrada. Está na curva? Redobre esta atenção. Redobre esta atenção. Então, em que momento você está na estrada da sua vida? Uma pergunta para cada um de nós. Que momento eu estou passando agora? Como é que está a minha vida? Como é que está o meu coração? Como está o meu coração? Como é que está a minha mente? Meus sentimentos. Quando falo coração, falo sobre sentimento. Como é que está meu sentimento? Como é que está? Em que momento você está na estrada da sua vida? Na estrada da sua vida. Aí vem: será que você está em uma curva perigosa? Será que você está em uma curva perigosa? Este é o último slide. Será que você está numa curva perigosa? Se está numa curva perigosa, a melhor coisa a ser feita é desacelerar. Desacelerar e aprender tudo, ou melhor, colocar em prática tudo quanto você aprendeu na autoescola. Se você está em uma curva perigosa, procure relembrar tudo quanto você aprendeu na autoescola, que é difícil. A primeira coisa é, né? Meter o pé no freio. Você meteu o pé no freio, a primeira coisa que acontece. Então, será que você está em uma curva perigosa? Se você está em uma curva perigosa, lembre-se lá no início do slide. Você tem um Deus que toma conta de você, um Deus que cuida de você, um Deus que está no controle da sua vida. Está no controle da sua vida. Todos nós aqui, exceto as crianças, já passamos por uma curva perigosa. De repente as crianças já passaram por uma curva perigosa, mas elas não têm noção da curva. Mas nós já passamos. E qual foi a sua reação? E como você se saiu naquele momento? Então, nesta noite, que sirva como um aprendizado para cada um de nós a respeito dessas curvas da vida. Como sobreviver, como passar, quando surgem as curvas nas estradas da vida. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer quando surgem as dúvidas? Às vezes algumas pessoas, quando vão viajar para longe, essas pessoas têm por hábito pegar um mapa. Antigamente pegava um mapa, hoje em dia não precisa, você vai pelo GPS.
Mas já houve ocasião que eu espalhava, que ele tinha um mapa grandão de 4 rodas, dos 4 rodas, aquele mapa grandão, eu espalhava assim no capô do carro e ficava vendo assim a pista, como é que era a pista, por onde que eu ia passar. E esse grande mapa que nós temos, esse GPS que nós temos hoje é a Bíblia. Esse GPS, esse grande mapa que nós temos hoje é a Bíblia. É buscar dentro da palavra do Senhor. Estou numa curva perigosa. O que eu devo fazer? O Senhor tem a resposta. Tem uma resposta para você passar por esta curva e prosseguir a sua viagem. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Vamos orar mais uma vez e vamos passar para o nosso momento de dízimos e oferta. Lembrando que a partir do próximo domingo nós teremos o mês da mocidade, mês de agosto, mês da mocidade. Ok? Vamos orar pelos nossos jovens. Certamente o irmão Vinícius, o pastor Cláudio Augusto e outros líderes já estão trabalhando para este mês da mocidade. Pai querido, nós queremos te render graças, porque já passamos por várias curvas nesta vida, ó Senhor Deus. Mas aqui estamos, ó Senhor, de pé, ó Senhor Deus. Nós estamos em pé, ó Senhor Deus. Nos mantivemos, ó Senhor, na Tua presença, ó Senhor. E estamos prosseguindo viagem, ó Senhor Deus. Senhor, não permita que o inimigo tire proveito, ó Senhor Deus, destas curvas que surgem em nossas vidas, que às vezes vêm abalar nossa fé, ó Senhor Deus. Trabalhe no coração do Teu servo, no coração da Tua serva, ó Senhor, e faça-nos lembrar, ó Senhor, faça-nos lembrar que Tu estás no controle da nossa vida, ó Senhor Deus. Aconteça o que acontecer, ó Senhor Deus. Tu és nosso Pai, ó Senhor Deus. Tu tens o melhor para nós. E o Pai sempre vê, sempre sabe quando o filho está em perigo. Ele consegue tirar o filho daquela situação, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor, por tudo quanto tens feito por nós. E às vezes nós não entendemos, ó Senhor Deus. Como vimos no dia de ontem e apareceu no dia de hoje, aquela criança caindo do 2º andar, e aquela pessoa segurando aquela criança não caiu no chão, ó Senhor, porque havia um braço seguro, um braço forte, impedindo que aquela criança caísse no chão, ó Senhor Deus. Assim somos nós, ó Senhor Deus. Deparamos com algumas curvas nas nossas vidas, mas sabemos, ó Senhor Deus, que Tu estás no controle deste volante da nossa vida, ó Senhor Deus. Nós te agradecemos, porque Tu és o motorista por excelência da nossa vida, ó Senhor Deus. Agradecimento este, e eu te peço em nome e por amor de Cristo Jesus. Qualquer que seja a curva que o Teu servo esteja passando, que a Tua serva esteja passando, ó Senhor, que eles saibam passar por esta curva com uma segurança, ó Senhor Deus, que Tu estás no controle lá na frente, onde glorificar o Teu nome, ó Senhor Deus, para humilhar a Satanás, ó Senhor, que pensando que nós fôssemos ficar pelo meio do caminho, ó Senhor, que nós fôssemos desistir, ó Pai. Muito obrigado, ó Senhor, pelo controle que tem em nossas vidas. Nós te agradecemos e colocamos cada um dos Teus servos diante de Ti neste momento, em o nome e por amor de Cristo Jesus. Faça com que a Tua serva e o Teu servo volte para a linha reta, Senhor Deus. Volte ao normal, ó Senhor. Tudo o que estiver acontecendo, eu não sei o que está acontecendo com o Teu servo e com a Tua serva, mas que tudo volte ao normal, ao controle, ó Senhor Deus. Nós te agradecemos e cremos, ó Senhor, que Tu podes fazer isso. Tu tens o poder para fazer isso, ó Senhor Deus. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Senhor.